A idade real das fronteiras do mundo. Todos amamos viajar e explorar lugares novos e interessantes, ou ao menos admirar a beleza deles nos programas de viagem. E vamos combinar, é bem divertido cobrir o mapa mundial com alfinetes em todas as cidades e países que você já visitou. É uma sensação realmente especial cruzar a linha que separa um país do outro. Mas você já se perguntou há quanto tempo essas linhas internacionais existem? Você pode perceber que as fronteiras nos mapas possuem cores diferentes. Estas cores significam o século em que cada fronteira foi estabelecida. Verde é para as mais antigas, que existem desde o século XII, e azul para as mais jovens, que existem de atos e acordos feitos no século XX. Lembre-se de que estamos falando de fronteiras atuais que ainda existem desde que foram estabelecidas, e não das fronteiras originais entre territórios. Vamos começar a nossa jornada na América do Norte. A idade média das fronteiras para esse continente é de 156 anos. A fronteira mais antiga que existe foi estabelecida em 1763 entre o estado de Nova York e Quebec. Marcando o fim da Guerra de Independência dos Estados Unidos, o Tratado de Paris de 1783 estendeu essa fronteira e oficialmente distinguiu os territórios da América do Norte britânica, que era o nome do Canadá, e dos Estados Unidos da América. Outra fronteira interessante nessa parte do mundo é a que passa ao redor do Alasca. Aqui, uma disputa de fronteiras com o Império Britânico foi herdada pelos Estados Unidos quando eles compraram o Alasca da Rússia em 1867. Sim, você pode até mesmo herdar uma disputa de fronteiras, mas eu acho que eu preferiria herdar $1 milhão. Essa disputa não foi resolvida até 1903 e, portanto, essa fronteira é relativamente jovem. Indo para o sul, eu já consigo imaginar que está ficando mais quente. Ah, mudança de clima. Assinados no Texas em 1836, os Tratados de Velasco puseram fim em conflitos territoriais entre os Estados Unidos e o México, ao menos nessa região. As idades das fronteiras nesta área variam entre os séculos 18 e 20. As duas principais figuras na região são Espanha e Portugal. As discussões territoriais deles resultaram no Tratado de Tordesilhas de 1494. O que Espanha e Portugal fizeram foi desenhar uma linha imaginária no Oceano Atlântico e dar tudo a leste dessa linha para Portugal e tudo a oeste para a Espanha. Tá lembrado da aula de história? Muito mudou desde então, mas você ainda pode encontrar atualmente partes da fronteira mais antiga do Novo Mundo, mesmo que ela tenha sido substituída por fronteiras mais razoáveis em 1750. Você ainda pode perceber os resultados do Acordo de 1494, já que a maioria dos países da América Central e do Sul falam espanhol, com exceção do nosso Brasil, que fala português. Anos após o Tratado de Tordesilhas ter sido assinado, os impérios britânico, francês e russo também demonstraram interesse nas terras da América do Sul, fazendo com que a divisão territorial do século XV não fosse exatamente final. Estamos atravessando o oceano para a Eurásia para conhecer a fronteira mais antiga em existência no mundo. Vai ser China ou quem sabe Rússia? Desculpe, você está enganado. É na verdade a fronteira que separa Andorra da França e Espanha. Se estivermos falando exclusivamente de fronteiras, as coisas permanecem as mesmas nessas montanhas desde 1278. Esta fronteira tem apenas 120 quilômetros, mas o que ela não tem em distância compensa em idade. Outra fronteira notavelmente antiga nessa região é a que separa Portugal da Espanha. Ela existe desde 1297. A idade média geral de nascimento das fronteiras na Europa é bem mais jovem do que isso, 1777. Em relação às fronteiras na Europa Ocidental, um nome vem à mente: Napoleão. As suas ambiciosas campanhas militares alteraram bastante o mapa. O Congresso de Viena de 1815 deu aos países as suas fronteiras pré-guerra e as oficializou pela primeira vez. Agora, quão antigo você diria que o Vaticano é? Bom, papas existem há séculos, então talvez século XV ou ainda mais antigo. Surpreendentemente, a cidade do Vaticano se transformou em um estado independente com fronteiras oficiais apenas em 1929. Um bebezinho em matéria de fronteiras. Algumas fronteiras são antigas e novas ao mesmo tempo. Mas como assim? Deixe-me explicar. O que costumava ser a linha que separava os cavaleiros teutônicos e o grão-ducado da Lituânia se transformou novamente em fronteira entre dois países em 1990. Ela separa o enclave russo de Kaliningrado da República da Lituânia. Viu só?
antigo e novo. Falando em Rússia, você talvez já tenha percebido todas essas linhas pontilhadas ao seu redor. Essas são as antigas repúblicas soviéticas. Tudo formava um único país, conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e essas fronteiras eram, portanto, internas. Hoje em dia, logicamente, elas são externas. A fronteira mais antiga da Ásia é resultado de uma guerra. Grande surpresa! Ela divide a Turquia do Iraque e foi definida por um tratado assinado em 1639, quando o Império Otomano saqueou Bagdá. Selvagem. Enquanto algumas fronteiras foram estabelecidas após guerras, outras levaram a guerras. A linha Radcliffe de 1947 fez com que 14 milhões de pessoas se revoltassem para separar os muçulmanos e hinduístas que habitavam na Índia, Paquistão e Bangladesh. Ela ainda é causa de conflito na região. Indo para o Oriente, vamos dar uma olhada na China. Você pode achar que as fronteiras ao redor da China existem há muito tempo, já que ela é reconhecida como uma das civilizações mais antigas do planeta. Bom, você estaria errado. Na verdade, as fronteiras entre China e Coreia foram oficializadas somente em 1712, e ainda tem uma montanha sagrada que ambos afirmam ser seu território entre os rios Yalu e Tumen. This time for Africa. Quer dizer, é hora de falarmos sobre a África. As fronteiras aqui são relativamente jovens em média. 111 anos não é tão velho assim, não é? Bom, talvez não para uma geleira. Anos de colonização alteraram e criaram as fronteiras aqui. Mesmo após todos os países ficarem independentes em 1964 e decidirem compartilhar terras como faziam no período colonial, nem todos os estados africanos marcaram as suas fronteiras. 2/3 dos mais de 82 mil quilômetros de fronteiras aqui não existem fisicamente. E o que isso muda, você pode estar se perguntando. Obviamente, isso gera disputas por território, dinheiro e poder. Você pode até mesmo ver uma das raras linhas roxas no nosso mapa aqui, o que significa que esta fronteira foi estabelecida no século 21. Estamos falando sobre o segmento de fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul. Eles entraram em acordo em 2009, mas ainda estão discutindo, o que significa que eles não entraram realmente em acordo, não é? Agora vamos para as terras de baixo e vamos observar a Austrália. Não é nenhuma surpresa que você não veja nenhuma linha aqui, porque ela é e sempre foi um único país. Sim, uma vez ela foi colônia britânica, mas sempre uma única nação. E agora mais um continente que ainda não mencionamos, Antártica. Você não esperaria que ninguém lutasse por essa terra, ou melhor falando, o gelo. Mas na verdade existem 7 países cortando-a como uma torta. É interessante que apenas esses 7 países reconhecem essas divisões. Muitas pessoas acreditam que ela deveria ser livre de quaisquer atividades militares e dedicada apenas à pesquisa científica. Existe um tratado regulamentando exatamente isso. Então, resumindo, nós podemos perceber que 33,6% das fronteiras do mundo têm menos de um século de existência e aproximadamente metade das atuais linhas divisórias internacionais foi firmada no século XX. A pesquisa na qual o mapa é baseado foi um projeto muito complexo e provavelmente não é 100% correta, porque às vezes é difícil saber a data exata em que uma fronteira virou fisicamente uma fronteira. Em alguns casos, leva anos de discussões e burocracia para que um tratado entre em vigor. E em algumas fontes públicas e documentos antigos, as datas mencionadas são apenas aproximadas, como durante os tempos romanos ou durante os tempos vikings. Com exceção desses casos, nós podemos confiar neste mapa único para aprender muito sobre história e geografia. As fronteiras mundiais seguem sendo alteradas. Em 2017, a Bélgica e a Holanda concordaram em trocar terras para evitar confusão. Existia uma divisa natural entre os dois países, o rio Mosa, mas ele alterou seu curso após dragagem excessiva e causou algumas sérias confusões territoriais. Infelizmente, ainda existem muitos conflitos militares acontecendo no mundo que podem afetar as fronteiras dos países envolvidos também. Então, quem sabe o que o Mapamundi será daqui a 10 anos? Esperamos que você tenha gostado dessa jornada com a gente. Se sim, deixe um joinha no vídeo. Se alcançarmos 300 mil curtidas, vamos compartilhar mais fatos divertidos sobre geografia. Faça questão de se inscrever no nosso canal. Você não quer perder nenhuma das nossas atualizações incríveis, não é? Nos vemos no próximo vídeo incrível.